Pessoal, o bate-papo de hoje é sobre também um dos textos que eu coloquei ultimamente na página holística e na página do grupo Consciência Desperta, que é sobre uma diferença entre espíritos de luz e seres de luz. Muita gente pode ter ficado até chocado com o que leu e às vezes não tem coragem para perguntar. Então, como eu também não sou dona da verdade, simplesmente eu coloco nos textos aquilo que me é mostrado, minhas experiências particulares, tá? Com os portais energéticos, tá? Que ultimamente eu tenho tido essas experiências, com os mentores, tá? E com os seres de luz extraplanetários, tá? Com os extraterrestres realmente. Então são essas experiências que me levaram a fazer esses textos. Às vezes eles ficam um pouco incompreensíveis à vista da grande maioria, mas não tenham acaimento de perguntar, não fiquem acanhados, podem perguntar, porque eu também vou responder na medida do que eu sei. Então eu coloquei o quê? Eu coloquei que os seres de luz são seres que nunca encarnaram na Terra. Eles são de outras dimensões, outras galáxias, talvez até, a grande maioria. Muitos vivem em naves, né, que elas se adensam ao entrar em atmosferas muito pesadas, como é a atmosfera psíquica da Terra, para fazer um trabalho de abertura de consciência, um trabalho espiritual com a humanidade encarnada da Terra. Porque a Terra está passando por um momento de mudanças drásticas em todos os setores, né? A Terra está precisando da nossa ajuda. A Terra está precisando ficar mais leve, espiritualmente falando, psiquicamente falando. Os habitantes da Terra, físicos, são pessoas muito atrasadas ainda, né? E todos nós estamos neste meio. Todos nós. Só estamos fazendo o possível, alguns, né, vários agora até, estão fazendo o possível para sair, né, desse sono, dessa letargia espiritual, se acordarem para uma vida melhor. E então, como nós somos seres eternos, nós não morremos, o que morre é o nosso corpo físico, nós falamos o seguinte, que essas experiências que eu estou tendo, que eu só coloco nos textos, experiências minhas, particulares, experiências vividas por mim. Eu não coloco experiência de ninguém. Eu não falo aqui de experiências que alguns amigos têm e falam para mim, e a gente confabula, a gente bate um papo sobre aquele assunto, mas são questões particulares de cada um, né? Inclusive eu tenho amigos em todos os setores religiosos que vocês podem imaginar, tá? E eu não me meto na religião deles e eles não se metem no meu conceito de vida espiritual e energética, tá? Eles simplesmente me ligam, mandam um e-mail, me perguntam, tiram dúvidas e eu tiro às vezes algumas dúvidas com eles, né? Mas nessa questão dos portais multidimensionais, essa questão realmente me aconteceu de 2 anos para cá. A minha primeira experiência com portais multidimensionais foi de 2013 para cá, para 2015, até agora, né? Quando eu nem sabia que funcionava dessa forma, porque os mentores vão mostrando aos poucos, né? Conforme nós vamos tendo conhecimento, né? Nosso estilo de conhecimento vai se adaptando ao que vai vir, para poder a gente entender que não adianta nada você pegar algo muito à frente da evolução e dar para uma criança sem resolver um problema matemático, por exemplo. Uma criancinha de uma creche não vai resolver nunca. Então, realmente, eles vão esperando o momento que a gente tenha uma abertura consciencial melhor para nos jogar o conhecimento necessário, sabendo que nós vamos captar aquele conhecimento e vamos colocar em prática. Então, essa minha primeira experiência, em 2013,
Simplesmente ela me aconteceu sem eu esperar, né? Aquele portal energético desceu na minha frente, né? E na verdade aquele ser, ele não estava ali no local que eu passei e o portal desceu dentro da minha casa. Não, ele não estava ali. Ele estava na outra dimensão, ele estava lá na dimensão dele. Só que de lá, holograficamente, ele joga aquele portal e de lá ele fala. E não fala na língua portuguesa, não fala abrindo a boca. É por telepatia. E por telepatia a gente entende tudo. Tudinho. Não precisa ser língua. Não precisa ser idioma. É um portal energético que se adapta ao nosso terceiro olho, ao chakra frontal. E dali a gente obtém a informação que ele queria me dar naquele momento. Aquele ser de outra dimensão. Ele estava na 7ª dimensão, né? E me passou umas coordenadas para um trabalho, inclusive, de um amigo meu, né? E eu passei para o amigo o que ele quis dizer. Nesse caso, era um mentor muito avançado desse meu amigo. Era o mentor dele, tá? E ele já está na 7ª dimensão. E esse amigo meu tem esse mentor, dentre outros, né? Que esse mentor dele está na 7ª dimensão. Está residindo na 7ª dimensão. Então, o que eu quis dizer na questão da diferença entre seres de luz e espíritos de luz é que os espíritos de luz são espíritos avançados, mas que viveram na Terra. Entendeu? Como sendo assim os santos da Igreja Católica, tá? Os mestres Buda, Krishna e outros mais, tá? Os santos da Inquisição, da época da Inquisição, são espíritos de luz hoje em dia, mas não são seres de luz de outras dimensões. Esses seres de luz de outras dimensões, tá? Como Camarion, Mit e outros mais, Salusa, de Sírios, eles estão vindo à Terra numa programação, numa missão para ajudar a humanidade a caminhar. Que nesse caso a humanidade Terra é muito atrasada, é uma criancinha, né? Que precisa ser levada pela mão por eles, porque eles estão na nossa frente, 3, 4 mil anos de distância em conhecimento. Então, vejam só a diferença de um ser desse para nós. Como a humanidade está passando por esse processo altamente terrível, que é essa mudança energética, porque para a Terra, tudo que muda para o melhor tem uma mudança drástica, tá? E tudo vai ser drasticamente, vai ser a qualquer momento, Ninguém sabe o momento. A única coisa que os mentores falam e que os seres de luz mandam dizer é que quando viessem os tsunamis e esses terremotos acima de 8 pontos na escala Richter, que seriam os sinais que tudo está mudando. Então, na Terra, embaixo do mar, né, debaixo das montanhas, nós temos as cidades intraterrenas, mas que dão condições a essas naves virem, avançarem e entrarem para fazer o trabalho missionário que elas têm que fazer aqui conosco. Entenderam? Então, quando eu falo de Dr. Bezerra de Menezes, alguém do setor espírita pode ficar chocado com essa ideia que Dr. Bezerra de Menezes não é um ser de luz. Dr. Bezerra de Menezes é um espírito abnegado, um espírito de luz, que já ficou até com a missão de ascensionar. Mas ele preferiu ficar ajudando a humanidade Terra, porque ele sabe que a humanidade Terra está muito precisada ainda. Por isso ele ficou aqui ajudando. Ele já poderia ter ascensionado. Veio das esferas superiores a ordem para ele ascensionar. Só que ele não quis ascensionar. Achou melhor trabalhar na crosta terrestre. Então, para que os espíritas, totalmente espíritas ortodoxos, não criem essa má impressão que o Dr. Bezerra de Menezes não é espírito de luz, negativo, ele é um espírito de luz. A única diferença é que ele foi um habitante da Terra.
Ele encarnou e desencarnou muito tempo na Terra. Foi aí que ele adquiriu essas experiências todas, inclusive coisas próprias dele, particulares, de bondade, de tudo que ele tem, né, que ele carrega, nós carregamos para sempre conosco. O que fazemos de bom e o que fazemos de mal, nós vamos purificando, né? E a diferença que tem para os seres de luz é que os seres de luz são de outras galáxias, não são do nosso sistema solar, né? Tanto é que o nosso sistema solar, nós temos Marte e Vênus como já planetas que já ascenderam um pouco acima da Terra. A Terra, Plutão e Mercúrio são os piores planetas em ascensão no momento no nosso sistema solar, tá? Porque Saturno, Júpiter, Urano e Netuno são planetas chamados de planetas radiares, tá? Os extraterrestres, espíritos avançadíssimos que vêm nessas missões interplanetárias, dizem, né, que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas radiares, são planetas que a dimensão dele, a frequência dele, as naves encaixam ali para abastecer, para descansar, como se fosse um posto de gasolina onde os caminhoneiros param. Um exemplo. Param para descansar, passar a noite, abastecer. E principalmente os anéis de Saturno, os anéis, inclusive Saturno tem um dos satélites de Saturno, é um radiar, é uma nave intergaláctica que fica parada ali. Se vocês forem ver esse desenho dela, ela tem uma cúpula e no meio ela tem um hemisfério, ela tem um equador, como se fosse uma tampa de uma panela, com a panela. Vocês podem procurar isso, vocês vão ver esse desenho desse satélite de Saturno. E os anéis de Saturno, tem várias fotos da NASA que estavam proibidas, mas agora abriram, que as naves mães, aquelas imensas naves charuto que chamam, elas ficam estacionadas ali, nos anéis de Saturno, abastecendo e descansando, entendeu? Então o nosso sistema solar já tem esses 4 planetas que são mais avançados, entenderam? E servem também como base de apoio, chamados de radiares, para as naves interplanetárias, que elas vêm em missões longas de outras galáxias muito distantes da Terra, não só de Andrômeda, que é a mais próxima, não. Elas vêm de outras mais distantes. Então são de lá que são esses seres de luz. Seres intergalácticos, diferentes dos espíritos de luz, como esses que ainda nos ajudam aqui no nosso dia a dia, nossos mentores. Tem pessoas que têm mentores de outras dimensões paralelas com a Terra, em dimensões mais avançadas. Normalmente essas naves-mãe, elas vêm de nona dimensão para cima. E nós temos também alguns mentores que são de dimensões sexta, quinta, sexta, sétima e oitava dimensão. Vocês estão compreendendo? Então essa é a diferença, para que ninguém fique pensando que foi denegrida a imagem de algum ser de luz que nos ajuda aqui na Terra, que não foi. Fiquem com Deus, até a próxima.